Sou a acadêmica Jennifer Luana Gomes, participei do programa PIBIC Fundação Araucária, cujo trabalho tem como título Sequestro de CO2 devido à carbonatação natural de argamassas com diferentes tipos de cimento. Sou autora deste trabalho e minha orientadora é Giovana Patrícia Gabo Yamada. Introdução. O dióxido de carbono, ou seja, o CO2, é um dos responsáveis pelo aquecimento global e o aumento de temperatura média no planeta, sendo um dos principais gases do efeito estufa. Uma das grandes contribuintes para a emissão desse gás é a indústria da construção civil, dado que 7% de todo o gás carbônico emitido pelo homem é devido à fabricação do cimento. Essas emissões são provenientes da reação necessária para a fabricação do cimento, liberando uma grande quantidade de CO2. Portanto, medidas vêm sendo estudadas para a minimização desses danos. Entre elas estão melhoria da eficiência térmica e elétrica, uso de combustíveis alternativos, redução do teor de clinker contido no cimento, captura e estocagem de carbono. À vista disso, as argamassas têm a capacidade de absorver CO2 ao longo do tempo, por meio da carbonatação, processo que ocorre ao longo da vida útil do material. A carbonatação é uma reação química entre o dióxido de carbono que penetra e se dissolve nos poros das argamassas, com os compostos alcalinos que estão presentes na pasta endurecida do cimento hidratado. Essa absorção pode compensar parcialmente as emissões do gás carbônico proveniente da produção de cimento. Objetivos. Objetivo geral: avaliar as emissões e captura de CO2 de argamassas mistas com diferentes tipos de cimento submetidos à carbonatação natural. Objetivos específicos: avaliar a influência do tipo de cimento no processo de carbonatação das argamassas de revestimento. Verificar a influência da presença de aditivo incorporador de ar no processo de carbonatação das argamassas de revestimento. Avaliar a influência do ambiente de exposição na captura de CO2 de argamassas de revestimento. Avaliar a influência do tipo de cimento e da presença de incorporador de ar nas propriedades do estado fresco e endurecido das argamassas. Material e métodos. Primeiramente, foi realizada a caracterização dos materiais, sendo areia, cimento, cal e incorporador de ar. Depois foi realizada a confecção da argamassa na proporção de 1:1:6, sendo cimento, cal, areia natural em volume. Confeccionadas com diferentes tipos de cimento, sendo eles CP2F40, CP432-ARI e CP5-ARI-RS. E o aditivo incorporador de ar foi utilizado na proporção de 0% e 0,3%. Com isso, fez os ensaios no estado fresco, consistência, massa específica, teor de ar incorporado e retenção de água. O ensaio no estado endurecido, composto por ensaio a flexão, compressão, módulo de elasticidade e absorção de água. As argamassas foram submetidas em 3 ambientes de exposição, sendo ambiente interno, externo protegido e ambiente externo desprotegido. Após a exposição, foi realizada a medição da profundidade de carbonatação nas idades de 12, 28, 42, 63, 91 e 147 dias, utilizando fenolftaleína como indicador químico de pH. E, por fim, realizou-se o cálculo das emissões totais e capturas de CO2, sendo calculado também o balanço das emissões. Resultados e discussões. No ensaio das argamassas no estado fresco, nota-se que a massa específica das argamassas sem aditivo tende a ser maior que as misturas com aditivo, uma vez que o aditivo incorporador de ar promove um afastamento de partículas. As argamassas compostas pelo cimento CP2F40 apresentam resultados superiores no estado fresco se comparado com as misturas com outros tipos de cimento. No ensaio das argamassas no estado endurecido, é perceptível que as argamassas sem aditivo apresentam resultados superiores na resistência à tração na flexão, na resistência à compressão axial e no módulo de elasticidade dinâmico. Isso ocorre devido ao número de vazios gerados pelo incorporador de ar, que consequentemente diminui as suas propriedades mecânicas. As propriedades mecânicas de resistência e módulo de elasticidade mostraram um desempenho superior na argamassa composta pelo aglomerante CP2F40. Profundidade de carbonatação. A idade mínima de carbonatação das misturas que continham material pozolânico foi de 63 dias, enquanto a que não continha foi de 91 dias.
Todas as argamassas sem aditivos expostas a um ambiente externo desprotegido apresentaram carbonatação total na última idade analisada, ou seja, 147 dias. Dessa forma, percebe-se que o melhor desempenho das argamassas sem a incorporação de ar foi no ambiente interno nas idades de 63 e 91 dias, uma vez que não estavam sujeitas à umidade excessiva, que por sua vez causa a saturação dos poros e dificulta a dissociação de CO2. Devido a isso, percebe-se que a única argamassa que não carbonatou por completo na idade analisada foi o CP2F40 sem aditivo exposto ao ambiente externo desprotegido. Cálculo das emissões totais, captura de CO2 e balanço das emissões. As argamassas atingiram o potencial máximo de captura em tempos diferentes. As misturas que continham material pozolânico, ou seja, o CP432-RS e CP5-ARI-RS, carbonataram mais rapidamente, sendo a idade mínima de 63 dias. Todavia, a argamassa com aglomerantes CP2F40 obteve a captura máxima em 91 dias. Além disso, todas as argamassas sem aditivo expostas no ambiente externo desprotegido completaram a carbonatação na última idade analisada, 147 dias. Os balanços analisados foram próximos, entre 41% a 45%. Todavia, tendo em vista que quanto maior a porcentagem do balanço das emissões, melhor é o desempenho, é possível constatar que o melhor resultado obtido foi na mistura com aglomerante CP2F40. Apesar desta argamassa apresentar emissões totais superiores, ela apresentou uma captura maior de CO2. Conclusões. Os resultados desse trabalho mostraram que a carbonatação em argamassas mistas de revestimento contribuiu para a captura de dióxido de carbono, responsável pela poluição do meio ambiente. A argamassa com aglomerante CP2F40 apresentou uma emissão alta de CO2, entretanto, demonstrou um potencial alto de captura do dióxido de carbono. As misturas que continham material pozolânico, ou seja, CP432-RS e CP5-ARI-RS, apresentaram o potencial máximo de carbonatação em menos idade. O incorporador de ar ocasionou perda na resistência mecânica, todavia favoreceu a carbonatação, diminuindo as emissões totais. O aglomerante CP2F40 apresentou influência positiva no balanço das emissões de CO2, atingindo um percentual de 45%. Agradecimentos. Agradeço à Fundação Araucária, que contribuiu para o andamento desse projeto e disponibilidade da bolsa. Obrigada.